Olha essa igreja. Nada, né? Como vai ser? Não sei. Entramos. Uhul! Aí, Pablo. Original. Da falta de luz na cabaninha. Ai, essa é muito boa. Bom dia, galera. Eu tô aqui pra dizer que hoje é mais um daqueles dias em que a gente vai dar tchau. A gente tá indo embora desse apartamento aqui em Poçados. Passamos uma semana aqui. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Podia ter sido mais tempo. Já é a segunda vez que a gente fica aqui e aí é um apartamento muito bom, apartamento de 1 quarto, tá vendo? Estamos pagando 11 mil pesos a diária. Para onde a gente vai agora? Então é isso, galera. A gente deu bye-bye para a província de Misiones, foi muito bom. Então é uma província de selva, de chuva, de calor, muito verde, terra vermelha. E agora a gente está na província de Corrientes. Rio Paraná tá passando por aqui. Essa é a Ruta 12, é uma ruta bem longa. Talvez a gente vá seguir nela até lá embaixo. Estamos aqui decidindo. Tu já passou pela Ruta 12? Conta aqui nos comentários. Ó, essa região tem chipa. Ai, essa é muito dura. Ai, essa é muito dura. Nossa. Essa é muito dura, gente. Não dá pra comer. O Valdir tá preparando um mate pra gente poder seguir viagem. Opa, lá vou eu. E esse aqui já é um parque nacional. Até onde perde a vista você tem esses alagados aí. Umas garças para lá também. Vamos seguir viagem. É sempre o Rio Paraná, do outro lado tá o Paraguai, tem algumas ilhas, é uma região também de pesca. É um local que eu gostaria de passar um tempo para mostrar, para desbravar bem e conhecer essa área. Parece que tem até jacaré. Você quer ver jacaré, Valdir? Quero. Tava vendo aqui no mapa, a gente vai atravessar umas 7 províncias aqui da Argentina. Vai ser uma viagem super longa até a gente chegar no nosso destino final. Paradinha para aproveitar de um cappuccino. O Valdir tá comendo um delicioso ovo cozido. E é isso. Tava dormindo já no carro. Estamos cruzando outro rio. Esse aqui é o Rio Paraná. Por uma ponte, novamente. A gente tá fazendo o quê? Aqui é Resistência. Não, é Corrientes. O lado aqui atrás da gente. E à frente, Resistência. Estamos também saindo de uma província, né? Estamos saindo da província de Corrientes para entrar na província de Chaco. Chaco. É o Chaco. Literalmente em cima do Rio Paraná. Essa é uma área muito bacana, é uma área turística também. Não tem tanto turismo internacional, mas verão aqui enche. Tem umas praias ali, praia de Rio. Acabamos de entrar oficialmente na província de Chaco, mas rapidinho a gente vai sair dela. Estamos agora na Ruta 11, descendo uma reta toda a vida. E para vocês terem ideia, a gente está meio na altura assim do Rio Grande do Sul, entre Itaqui e São Borja. Nossa quarta província do dia. Saímos de Misiones, cruzamos por Corrientes, passamos em Chaco e agora acabamos de entrar em Santa Fé. E continuamos na Ruta Nacional 11 da Argentina. 6 horas de estrada já.
Mais uma parada para esticar as pernas. Vou estar ali abastecendo. E eu achei essa lojinha bonita. Vamos ver o que tem por aqui. O Valdir já me apontou, dizendo que tem as nossas pepas. Essas daqui, ó, são muito gostosas. Aí pago. Bueno. Comprei pepas, achei meu chocolate preferido. A moça do YPF muito gentil. E a gente segue viagem com o coração um pouco mais feliz e com a barriguinha também mais satisfeita. É um fogo intencional. Nem todo fogo intencional é ruim. Existem algumas técnicas agrícolas, mas eu não sei se é esse o caso. Estamos a uns 40 quilômetros de Reconquista. Ou será Resistência? Nunca sei. Paramos aqui numa cabana, só que tá sem luz. Aproveitar, vamos fazer um mate. Um biscoito de arroz. Se a gente não parar aqui, vamos dormir, né? Em Reconquista ou em Resistência? Eu nunca sei. Agora é a hora do segundo mate do dia. Mate argentino, tá? Quem é nacionalista, de repente, não vai gostar muito da gente. Mas na Argentina a gente toma mate argentino, até porque você não encontra aquela erva mate que tem no Rio Grande do Sul. Quando a gente morava no Brasil, a gente tomava dela. Inclusive antes, hein, no Rio de Janeiro. Quem aí toma mate? Quem aí gosta de mate? Quem aí não gosta de mate? Quem aí talvez nunca tenha tomado e quer experimentar? Vocês estão vendo aí. Já rodamos mais de 400 quilômetros e parece ser tranquilo, original. Os donos acabaram de chegar, vamos ver se eles vão resolver a questão da falta de luz na cabaninha. 10 mil pesos essa cabana. Senão a gente vai seguir viagem mais à frente e ver se encontra um hotel. É legal, quem tá viajando há muito tempo assim, com um orçamento menor, é interessante pensar, porque as cabanas você pode cozinhar, então você acaba economizando mais. E no nosso caso a gente até come melhor, né? Comer na rua sempre é bom, mas também é ruim. Para quem anda acompanhando a saga da nossa Duster 4x4, ela ainda continua. Meu Deus, já faz uma semana, desde que a gente saiu lá da casinha maravilhosa nas Serras de Córdoba, atrás da Serra, começamos a sentir a Duster puxando. Gente, será que eu tô com bigode? Se eu tô com bigode, sinto muito, mas eu sou uma mulher de bigode no YouTube. Mas voltando à nossa Duster, já fizemos balanceamento, alinhamento, já trocamos 2 pneus e essa viagem era para testar e falar, caramba, resolveu um problema da Duster, mas não. Ela continua jogando, agora tá jogando pra direita. E o Valdir tá aqui embaixo do carro, tentando ver se ele descobre alguma coisa. Senta, liga o carro e só gira a roda toda pra lá. Vai. 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 Calma! Vamos ver se ele identificou alguma coisa. E aí, Valdir? Cheiro de mijo de cachorro aqui. Cheiro de mijo de gato aí? Tinha um gato aí. Bateu com a cabeça ou com o nariz. Ai, meu Deus. Nada, né? Ou será que ele achou alguma coisa? E agora? Entramos. Uhul! Eles conseguiram resolver a questão da luz. Temos luz. É uma cabaninha. Amanhã a gente tá saindo daqui até as 10 horas. Tem uma mini geladeira. 2 quartos, um ar-condicionado maravilhoso, adorei essa engenharia aqui, ó. Um ar-condicionado só, que aqui tem uma paredinha, e aí ele vem pra esse outro ali também, olha a pontinha dele lá. Tu viu o bom de ar-condicionado aqui? Vi. E 2 quartos, esse aqui é super minúsculo. Estamos de frente para a Ruta Nacional 11, na província de Santa Fé, em Las Garças. Olha lá. Tchau! Tô no quarto, tô testando o isolamento acústico dessa cabana e eu só posso dizer uma coisa. Essa noite vai ser complicado, que os caminhões passam ali e dá pra ouvir tudo. Como vai ser? Não sei. Pode estar, tirando todas as coisas, tá na missão tirar todas as coisas do carro e eu tô querendo ficar aqui me divertindo e fofocando aqui com vocês. Mas ele já tá lá, ó, arrumando tudo, já botou água, nosso maravilhoso filtro, já tá buscando o kefir, o leite. Não quer saber de nada ele. Ó, tem 2 portas, que chique. A moça disse que tinha um mercado logo ali. Uma característica interessante é que fecha cedo, 6h30. Normalmente os mercados na Argentina vão fechar até as 10 horas, os quiosques, mas esse aqui fecha bem cedo. Então a gente tá vindo logo porque falta meia hora pra fechar, a gente não tem comida pra hoje.
É um povoado muito bonito. Ruas largas, cachorros, muros baixos. Para quem vem de uma grande cidade, que sonho, né? Poder morar numa casa de cerca baixa, até mesmo sem cerca. É um sonho, é um privilégio. E a gente aproveita quando pode. Encontramos a nossa carniceria. Perguntar pro Valdir o que ele quer comer hoje. A gente vai ficar aqui algumas horas apenas, mas viemos trazer vocês para a cidade. Quando fomos no mercado, avistamos assim a igreja e vamos lá, dar uma olhadinha, conhecer a cidade, que é uma graça. Quem gosta de cidade pequena é um privilégio morar num local como esse. Olha essa igreja.